Chegou a hora de descobrir a verdade. 15 minutos com o Sapia. O 15 minutos com o Sapia de hoje conversa com o deputado federal eleito por Minas Gerais pelo partido Podemos, Igor Timó. O Igor teve mais de 60 mil votos na primeira eleição dele. O Igor é casado, pai de duas filhas, Igor. Exato. E tem 36 anos, mais um jovem aí se aventurando na política, aventurando, acho, no bom sentido, tentando melhorar a política desse país que está tão desgastada. Igor, é um prazer ter você aqui conosco no 15 Minutos com o Sapia, os nossos ouvintes da Rádio Super. Satisfação é toda nossa, Sapir, em estar aqui podendo conversar contigo e esclarecer algumas coisas, falar da nossa trajetória, né? Ô Igor, a primeira pergunta que eu acho que o ouvinte gosta de saber é o seguinte: o que um empresário consolidado no ramo da segurança, que você trabalha, na empresa da família, resolve sair de uma segurança, né? Uma zona de conforto. Uma zona de né? conforto e de repente encarar uma Brasília cheia de velhas raposas da política? O que te levou a resolver trilhar esse caminho? Sapir, na verdade eu pude perceber que essa falsa sensação de segurança, ela não reflete no todo. Nós tivemos um exemplo prático disso com a greve dos caminhoneiros. Sim. Por mais bem sucedido que você fosse, todo mundo foi nivelado por baixo. Então você poderia ter uma Ferrari, ia chegar no posto de gasolina e não conseguiria abastecê-la. Sairia para ir comprar mantimentos no supermercado e não encontraria. Então eu acho que chegou a hora das pessoas de bem, as pessoas que realmente conseguiram, né, através dos seus esforços, alcançar alguns resultados na iniciativa privada, também dar essa colaboração, né, na vida pública, uma vez que o que a gente tem percebido é que a política ela não tem seguido a trajetória que deveria, né? Política significa, né, a ciência do bem comum, e a gente percebe que muitos que estão hoje inseridos nela têm procurado se servir ao invés de servir ao próximo. Como eu vim de uma região muito carente, isso sempre me assombrou, né? Você nasceu no Vale do Jequitinhonha. Exato, eu sou do Vale do Jequitinhonha e sempre tive uma preocupação, né, com as pessoas que mais precisam. E antes de tentar ajudar ao próximo, eu procurei ter uma estabilidade para isso. E graças ao meu bom Deus, nós conseguimos atingir essa estabilidade. E hoje eu me sinto no dever de ter que contribuir com a sociedade de uma outra forma, né? A gente conseguiu gerar muitos empregos no estado de Minas e agora eu acho que nós estamos preparados sim para dar nossa contribuição na vida pública. Estou conversando com o Igor Timó, ele foi eleito deputado federal pelo partido Podemos, por Minas Gerais, com mais de 60 mil votos, é a primeira eleição dele, já saiu vitorioso. Vou começar falando em termos de estado. Hoje é sexta-feira. Domingo nós teremos a eleição do segundo turno entre dois candidatos que não foi o candidato, nenhum dos dois foi o candidato que o seu partido apoiou no primeiro turno. Seu partido tinha uma composição junto com a candidatura de Adalcléver Lopes. Perfeito. E nós temos hoje aí o senador Antônio Anastasia e o candidato Romeu Zema do Partido Novo. O Podemos já definiu como que ele vai seguir nessa eleição, ou está afastado, aguardando ver quem vai vencer para depois sentar e conversar? Olha, eu tive algumas conversas já, né, com a nossa presidência estadual, com a nossa presidência nacional. Ambos, no primeiro momento, deixaram a bancada à vontade para fazer as suas escolhas, mas eu acredito que o partido vai se manifestar sim, né? Nós estamos aguardando o momento adequado, algumas conversas estão acontecendo. E com certeza o partido vai tomar... Tem que definir até amanhã, porque a eleição é domingo. Exatamente. Né? Eu tive uma conversa ontem, inclusive, com o nosso presidente, e o que ele deixou claro para mim é que ele... Presidente do Podemos em Minas Gerais. Exato. Vitório Medioli. Exatamente. Ontem eu tive uma ótima conversa com ele, e ele me parabenizando pelos nossos resultados, né? E eu abordei o assunto justamente para saber se o que a gente pensava estava seguindo a linha do partido. E fiquei satisfeito em saber que sim, o Vitório acredita que realmente há necessidade de uma mudança na política. Ele é uma pessoa muito experiente, né?
um empresário extremamente bem-sucedido e tem dado a sua contribuição também agora na vida pública. E é justamente um caminho como que a gente pretende seguir, chegar e dar nossa contribuição. Então, o apoio do Podemos em Minas Gerais deve seguir a linha de Romeu Zema. Está tudo caminhando para isso. Eu até tive a oportunidade de participar de um evento com o Romeu, onde eles convidaram vários prefeitos da nossa região e eu expliquei que a linha da renovação é o que deve prevalecer nesse momento. Eu gostaria até de deixar claro que eu não tenho nenhum tipo de restrição com relação ao professor Anastasia. Acredito ser um político extremamente competente, né? Já demonstrou isso, mas a gente entende que hoje existem grupos já consolidados na política e quando a gente percebe que o resultado não está sendo satisfatório, é muito melhor a gente traçar um novo caminho. A expectativa do mineiro, de uma forma geral, a gente sabe como é que está o Estado, uma situação caótica, devendo, uma situação complicada. Ontem mesmo, no 15 Minutos com o Sapir, eu entrevistei um economista falando sobre a situação fiscal, não só do Brasil, que é uma situação complicada, mas do Estado de Minas Gerais, exclusivamente. Me parece que das 27 federações é o terceiro Estado em pior situação hoje no país, com a dívida aumentando a passos largos e nenhuma luz no fim do túnel que não seja o trem para atropelar todo mundo. E, de repente, fica essa discussão entre, bom, o novo, vamos mudar, perfeito, legal, mas será que tem a competência de quem já esteve lá? Porque você cuidar de uma empresa privada é uma coisa, você cuidar de um espaço público é outro, de uma administração pública é outra. E aí eu vou um pouquinho mais longe e vou também chegar a você. Você é um empresário do poder privado. E de repente você vai lá para o poder público quando tem, como eu disse, velhas raposas lá em Brasília. Eu me lembro aqui, só citando um caso, quando o Paulo Bernardo, que é marido da Gleisi Hoffmann, foi eleito deputado federal pela primeira vez lá no Paraná, eu sou de Londrina. Ele, assim que foi eleito, ele era bancário e tal, entrou na tábua da beirada, naquele negócio de votos, teve 5 mil e poucos votos, aí uns 4, 5 meses que ele estava lá no Congresso Nacional, a gente conversando, assim, a sala dele, ele alugava uma sala de meu pai, e a gente conversando embaixo onde a gente tinha um agente de turismo. Falei, como é que tá Brasília? Ele falou, tô desencantado, lá só fala quem manda, tem um grupinho e tal, a gente não tem como entrar, não tem nem direito de falar, se você quiser falar, você tem que falar segunda ou sexta que não tem ninguém, na terça, quarta e quinta são só os mesmos e tal, aquela panelinha, aquele negócio. Você já parou para pensar a dificuldade que você pode ter nisso ou você acha que vai ser uma Câmara dos Deputados nova também? A Câmara, na verdade, ela foi muito bem renovada, né? Nós estamos falando de uma mudança superior a 50%. Salvo me engano, são 270 novos deputados federais. Isso já demonstra um anseio popular, porque quem decide é o povo. E para ser muito sincero, né, Sapir, vamos ser honestos aqui, se as coisas estivessem boas, nós não precisaríamos estar mudando. Claro. Então, falar das pessoas que hoje têm experiência na política, eu acho que a gente tem que olhar para trás e ver realmente até onde a gente chegou com essa boa experiência. Experiência em falcatruas, na maioria dos casos, né? Para nossa tristeza, né? Então, a verdade é que o que a população e as pessoas de bem estão percebendo é que do jeito que está não pode ficar. Então há realmente a necessidade de uma nova tentativa, de uma busca pela esperança. Agora, a garantia, ela é muito complicada, eu concordo contigo, de se afirmar que nós teremos êxito no nosso projeto. Mas uma coisa eu posso garantir para você, eu não posso falar pelos outros, eu só posso falar por mim, né? Eu sou um cara que eu já acredito que aos 36 anos de idade eu consegui atingir um resultado, eu não vou falar muito maior do que eu mereço, mas eu tenho hoje condição de falar que eu adquiri um resultado muito maior do que eu preciso. Então eu não estou entrando na esfera pública com o objetivo de resolver problemas particulares, né? Eu acredito que pessoas com esse perfil têm sim condições de dar o resultado que a população precisa. E além disso, tem que se chamar a atenção para as pessoas que estão acostumadas com a dificuldade, né? Pessoas que passaram por essa dificuldade e que conseguem enxergar ao seu lado e ver a necessidade do próximo e ter a disponibilidade de servir, né?
Igor Timo, deputado federal eleito pelo Podemos, primeira eleição, vai chegar a Brasília lá com novas ideias, com um trabalho diferente. Bancada mineira foi muito criticada nesse último mandato. 77 deputados federais meio que se esqueceram um pouco do Estado e parece que só pensaram neles. Como você disse, você não pode pensar naquilo no pessoal, você tem que pensar no coletivo. E você já pensa assim, em sentar com alguns, já sentou com alguns deputados federais eleitos, os novos eleitos, pelo menos, para tentar chegar nos que estão lá, que continuam, que continuaram, para tentar uma bancada diferente? Nós ficamos pela primeira vez durante quase 3 anos, aí, ou 4 anos, sem um ministro. Nós temos agora o ministro do Trabalho, que é mineiro, mas está há 2, 3 meses no cargo, só nós ficamos um tempo, uma vacância aí, sem um representante no Ministério, um caso que não acontecia, acho que desde da velha República, desde quando o Brasil existe, que Minas não esteve presente à frente. E a gente já vê também alguns candidatos, deputados reeleitos por Minas Gerais, querendo sair candidato à presidência da Câmara, que é o caso do deputado Fabinho Ramalho, que é o vice-presidente hoje da Câmara, né? Você já tem conversado sobre isso, de realmente colocar Minas Gerais no cenário que ela merece? Olha, Minas Gerais sempre foi um estado que ocupou um lugar de protagonismo na política, né? E isso se perdeu com o passar do tempo, para nossa tristeza, obviamente, né? Minas Gerais é um estado que a própria logística facilita essa conversação, esses alinhamentos, e foi uma surpresa para mim ver Minas Gerais passar por um momento tão difícil, ficar tão esquecida e, enfim, trazendo os resultados que nós estamos vendo aí, estamos acompanhando. Hoje, se você for em qualquer divisa do nosso estado, você fica envergonhado. Se você chega na divisa com o estado de Minas, com o estado de São Paulo, com Minas e São Paulo, você vai ver que as estradas de São Paulo infinitamente melhores. A própria Bahia. Sim. Se você chega hoje na divisa, na extrema com a Bahia, você encontra as mesmas diferenças na malha asfáltica. E Minas detém a maior malha asfáltica do país, né? Então, quando você fala de um estado como Minas, que é um estado que efetivamente já ocupou, né, locais de destaque na nossa política, ficar tanto tempo afastado desse protagonismo é preocupante, né? E eu acho que isso também se deve aos colegas que se acomodaram de alguma forma. Eu acredito na competência de muitos. Nós tivemos um deputado federal que teve uma trajetória muito rica no seu mandato. Eu posso citá-lo, inclusive o resultado veio novamente através das urnas, que foi o Rodrigo Pacheco. Sim. Uma pessoa com a qual eu tenho uma certa proximidade, gosto de conversar sempre com ele, sempre que eu posso. E ficou à frente da CCJ, talvez no pior momento. Sim. Daquelas negociações, e se saiu muito bem. Então, não acredito que seja falta de competência dos políticos mineiros, não. Eu acho que o que está acontecendo de fato é a falta de iniciativa, de atitude. Quando a gente vê um ex-ministro da Saúde, como Saraiva Felipe, não sendo reeleito, quer dizer, vai pagar a conta. O político que não fez vai pagar a conta. Você tem, para citar um exemplo, né? Nada contra o Saraiva, mas assim, ele foi ministro da Saúde e de repente perdeu. Você vê um vice-governador do estado de Minas Gerais não conseguir se eleger deputado federal. Às vezes a gente vê que a população está com um novo olhar para os políticos de hoje. Exato. Eu, particularmente, conheço também o Saraiva, sei do trabalho dele. Sim. E é justamente isso que eu tenho falado. A população cansou dessa dinâmica que a política vinha tomando, né? Eu não tenho nada para falar sobre o Saraiva como político em si. Não, de maneira alguma, mas estou dizendo assim, o pessoal... Um exemplo foi o seguinte, Aécio Neves teve 50 milhões de votos na eleição passada para presidente. Não, tudo bem, para presidente. Então, agora tem um pouco mais de 100 mil para deputado federal, quase que não entra. O presidente do PSDB, Marcos Pestana, não entrou, não voltou. Quer dizer, e muitos outros aí que tentaram, e como disse aqui já o vice-governador, que não conseguiu. Quer dizer, pessoas da velha política que não conseguiram retornar. Que a população falou, opa, peraí, vamos trocar isso aqui. Isso aqui está diferente. De repente, quando a gente vê, eu entrevistei aqui os deputados federais eleitos pelo Novo, o Lucas e o Tiago.
Thiago Mitre. E, quer dizer assim, é legal você ver jovens como você que está aqui, quer dizer, levando a sua contribuição. Peraí, eu já fiz o que eu tinha que fazer, como você disse no início aqui, eu já tenho mais do que eu merecia, e de repente levar isso para Brasília, levar para a política uma proposta diferente, que é isso tudo que o povo quer. Exatamente, eu acho que o jovem hoje ele está cada vez mais enganjado com essa questão política, né? Ele tem tomado essa iniciativa. Isso é extremamente importante para o cenário político. Você deu exemplos aqui formidáveis, são pessoas que deram a sua contribuição. E eu acredito muito numa coisa, Safi, eu acho que tudo na vida, qualquer instituição, ela precisa ser oxigenada. Sim. Entendeu? Então, de tempo em tempo, a gente precisa fazer uma mudança, né? Para que as coisas... Essa eleição deu uma prova disso. Acho que o caso mais emblemático de todos foi a situação de Dilma Rousseff. Exatamente. Quer dizer, nunca morou em Minas Gerais, não deu bola para Minas Gerais. Enquanto ela era presidente, o governador era o Fernando Pimentel nos primeiros 2 anos, não trouxe nada para Minas Gerais. Aí, de repente, muda o domicílio eleitoral dela para cá e a resposta veio nas urnas. Então, ela não pode dizer que foi golpe dessa vez, né? Agora não. Não né? pode dizer que foi golpe. Dessa vez, ela realmente... foi avaliada pela população, não, aqui nós não queremos você não é daqui, você é do Rio Grande do Sul, o que você veio fazer aqui? Então, parece que aquela coisa de enganar a população, o eleitor, isso acabou. Fez errado, perdeu. O nosso eleitorado, talvez a única coisa benéfica que essa crise deixou, seja esse sentimento crítico aflorado. Então, hoje o eleitor ele está realmente muito mais crítico, ele tem procurado conhecer um pouco mais dos candidatos, a sua história, a sua trajetória. Eu acho que tem perguntas pontuais que todo candidato deveria responder. Da onde você veio, por onde você passou, qual que é o seu legado, aonde você quer chegar e para quê? Eu acho que são perguntas básicas que se todo candidato respondesse, daria para a gente já ter uma avaliação primária. E cumprisse isso depois também, né? Com certeza, e cumprisse absoluta. Isso depois também. A gente falou aqui muito sobre a política do Estado, mas em termos de política federal, o Podemos, seu partido, apoiou o Álvaro Dias, que é meu conterrâneo lá de Londrina. Na verdade, ele não é de Londrina, ele é de Quatá, mas começou a carreira política dele em Londrina. E o Álvaro também não conseguiu para o segundo turno. Agora nós temos Fernando Haddad do PT e Jair Messias Bolsonaro pelo PSL. Exato. Como é que ficou o partido em si, o Podemos, na questão nacional? Eu estive em Brasília na semana passada e tive uma reunião com a nossa bancada, né? O partido São 11 deputados que foram eleitos, São né? 11. São 11 deputados eleitos pelo partido. E quando eu fui chegando, fui recebido pela nossa bancada. A presidente ela não tinha chegado ainda. A posição dela era que o partido não iria se manifestar. O presidente do Podemos Nacional é a deputada por São Paulo, é uma mulher, a Renata Abreu. Exato. É a presidente do Partido Nacional do Podemos. Exatamente. Uma pessoa também muito competente, muito benquista, pude perceber isso lá na Câmara. E ela liberou a bancada para poder se manifestar e a bancada se reuniu e tiveram uma conversa. Ele vinha já sendo sondado pelo partido do PSL, né, para que houvesse um apoio nesse sentido. Então, eles convidaram o Onyx para uma reunião. Sim. E aí selaram um apoio da bancada, não do partido. A bancada, né? Então, está apoiando Jair Bolsonaro? A bancada está caminhando. O Eduardo Bolsonaro chegou logo depois para uma reunião e aí eles fizeram um anúncio do apoio ao Jair Bolsonaro. Você vai para Brasília em fevereiro, né? Exato, dia 1º. 1º de fevereiro, Isso. Porque o presidente e governador tomam posse dia 1º de janeiro, mas a Assembleia e o Senado só troca em fevereiro. Exato. Não é? Você já viu casa lá, apartamento funcional, já está procurando tudo isso, já está tudo pronto? Eu fui para lá justamente com esse objetivo, conhecer a casa, né, e ver qual seria a melhor forma da gente chegar lá e conseguir prestar um bom serviço à população. O povo mineiro quer saber, Jacques Leal vai para Brasília com você? Olha, o Jacques foi uma satisfação imensa. Só um detalhe, gente, Jacques Leal, parceiraço, meu colega jornalista, trabalhou comigo na Band, trabalhou comigo na Record, uma pessoa sensacional e hoje assessora o deputado Igor Timo. Me deu uma bronca que eu falei Igor Timo, ele já veio com papel assim, Timo e tal, tomei uma bronca dele aqui agora. Olha, eu posso te falar a verdade, nessa nossa trajetória eu tive a felicidade de ter várias surpresas positivas, né? E o Jacques Leal foi uma delas. Inclusive posso falar aqui, me desculpem os outros, né?
mas na tentativa de encontrar um parceiro de caminhada, ele foi o único que aguentou acompanhar todo esse rojão dessa trajetória de um político, né, que está predisposto mesmo a contribuir. E ele sabe muito bem que não é fácil, inclusive falou comigo, é a primeira e última campanha que eu faço. É nada, ele vai continuar. Só para ficar bem claro uma coisa, ele já levou a empadinha da Dona Terezinha para você? Não, então você está por fora, você está ainda... mal de amizade com ele. O dia que ele trouxer a empadinha da Dona Terezinha, que é a mãe dele, para você, aí você está bem, está tranquilo. Mas eu posso te garantir que o Jackson realmente é um parceiro que eu pretendo ter ao meu lado ad eterno, né? Enquanto ele estiver aceitando aí essa dinâmica louca que eu pude perceber que pode se tornar a vida pública, né? Afinal de contas, o nosso país tem espaço demais para melhorar e a gente vai ter que caminhar muito em função disso. Seus filhos têm quantos anos? Eu tenho uma Giovana de 7. 7, e idade a da minha Letícia de Mariana. 5. E a Letícia de 5? Exato. Eu tenho o Luca, que vai fazer 5 dia 1º agora. Então, mais ou menos iguais. Pretende levar a família para Brasília ou vai ficar naquele bate e volta de avião? Olha, inicialmente as minhas filhas, elas estão, né, passando já pela formação acadêmica, estão bem inseridas nos colégios. Eu vou pretender tomar pé do cenário primeiro. Vou levar minha esposa para poder ver como é que é, né? E aí, se eles se sentirem confortáveis em ir para lá, a gente pode passar um tempo por lá. Caso contrário... porque não adianta também a gente querer inventar. Vamos devagar, né, gente? Brasília funciona terça, quarta e quinta. Então não tem você chegar lá e ficar de domingo a domingo. Acho que nem os deputados distritais lá de Brasília ou os deputados federais pelo Distrito Federal ficam lá segunda e sexta, porque não fica, é uma coisa que já tem. É aquela coisa de você vir na sua base, de conversar com seus eleitores, atender os prefeitos, você deve provavelmente ter um escritório político na sua região depois que você assumir, aquela coisa. Então funciona dessa forma. Ele fala, mas que beleza, só trabalha 3 dias. Não trabalha 3 dias, pelo contrário. Eu conheço deputado que trabalha muito mais nos finais de semana, que a mulher reclama, pô, mas você fica lá em Brasília, chega aqui, você vai viajar? É que tem que visitar as bases, aquela coisa, para não acontecer depois desses 60 mil votos, não virar 6 mil, né? Eu posso garantir para você uma coisa, sabe? Isso eu pude perceber logo no começo da caminhada. Eu acho que se tem uma área onde se trabalha muito, é na política. Para nossa tristeza, alguns não têm correspondido às nossas expectativas, mas é um trabalho assíduo, é extremamente desgastante, você realmente abre mão de todo o conforto do seu lar, do berço da família, né? Do aconchego, para se dedicar a servir ao próximo. Então, eu vejo como um pesar muito grande ver que a nossa sociedade se afastou tanto da política, porque a política, quando é bem praticada, quando ela leva, né, na sua essência o objetivo de servir ao próximo, ela leva um bem tão grande, pode ajudar realmente muitas pessoas. E ver hoje o nosso cenário com essa distância da população da política, com esse desgaste, com esse descrédito, é muito triste. Então eu acho que a gente precisa realmente procurar acompanhar mais de perto a política, né? Acompanhar os nossos candidatos, acompanhar quem nós demos o nosso voto de confiança e cobrar deles efetivamente o resultado que a gente espera. Lembrando bem que assim como um político tem que pensar coletivamente, é importante que os eleitores pensem da mesma forma. Né? Que hoje nesse país com essa forma, eu vou votar nele para você me dar um emprego. Não sei o que, eu quero um emprego. Não vou votar nele porque ele me deu um emprego. Babaquice toda, é o que eu falo sempre no programa e vou repetir quantas vezes for necessário. A corrupção começa dentro de casa. A corrupção começa quando você vai no supermercado e não paga lá um bolinho que você come no meio do caminho, uma fila que você fura, é um dinheiro que você dá para um policial porque ele te parou que você estava sem cinto de segurança. Então a corrupção começa de baixo, né? Não é vir falar todo político é ladrão, não vamos colocar todo mundo no balaio. É muito complicado pro político receber do eleitor uma demanda que ele não está disposto a fazer, né? Então, transferir para alguém a condição de que ele seja honesto e você está abrindo mão de fazer a mesma coisa, não é justo. Então, eu concordo contigo plenamente. A política, a corrupção vem do berço, ela vem de casa, claro. Ela vem das práticas, ela vem da convivência que a gente tem, da nossa formação. E para nossa tristeza, exatamente, da nossa formação. A nossa cultura, ela é uma cultura que, de alguma forma, ela começou de uma forma distorcida, né? Eles falam que os portugueses que vieram para cá eram realmente o que era renegado em Portugal. E aqui a terra é muito boa, né? Foram morrendo, foram
enterrando e aí foi brotando. Foi brotando. Muita coisa. O Igor Timo é deputado federal eleito pelo Podemos. Para a gente finalizar o nosso bate-papo, você trabalha, a empresa da sua família, com você trabalha, é uma empresa de segurança. Exato. E o programa é um programa policial. Claro. Certo? Ótimo. E eu costumo dizer aqui sempre no programa o seguinte, que nosso Código Penal é de 1900 Guaraná de rolha. Você tem algum projeto para a segurança pública que você pretende levar? Está aberto a ouvir opiniões dos eleitores, das pessoas para que mude? Quer dizer, a gente vê crimes aí hediondos, horrendos, que a pena é mínima e outras mudanças precisa ter no Código Penal hoje brasileiro? Zafir, eu sou um pequeno conhecedor da segurança, né? Prestei serviço durante 5 anos na Polícia Civil, trabalho na área de segurança há aproximadamente 15 anos, então passei... Na segurança privada, viu, gente? Que ele trabalhou na Polícia Civil, mas agora na segurança privada. Então eu pude acompanhar, eu pude conviver um pouco com a segurança durante praticamente toda a minha experiência profissional. E eu percebo sim que há necessidade urgente de uma mudança bem profunda no nosso Código Penal. Nós temos hoje, para você ter uma ideia, eu vou me dar como exemplo, tá? Eu fui tomado de assalto por 2 vezes durante a campanha, entendeu? Então... As duas aqui em Belo Horizonte? Uma na região de Nova Serrana e outra na região de João Molevade, próximo à cidade ali de São Gonçalo do Rio Abaixo. Situações bem atípicas e que todo mundo está sujeito a elas. Então, dá para perceber que essa sensação de insegurança, ela tomou conta da nossa população. Hoje ninguém sai de casa com tranquilidade e nem com a garantia de que vai voltar. Com certeza. Então, isso é uma situação que ela precisa, sim, ser combatida. Não há mais espaço para nós continuarmos presos nos nossos apartamentos, né? E permitindo que as pessoas que estejam aí estejam tranquilas para cometer o crime como estão, né? E eu acredito que se não for feita uma mudança num curto espaço de tempo, a gente pode não ter tempo hábil para fazer, porque a gente sabe que eu vou dar um exemplo como a Polícia Mineira, que durante muitos anos foi extremamente respeitada nacionalmente. Os bons policiais de outros estados eram reconhecidos como Polícia Mineira. E hoje se encontram totalmente desamparados, sucateados, sem a menor estrutura, sem a menor garantia. Enfim, nós chegamos, em se tratando da segurança pública, eu posso te falar que nós estamos a um pequeno passo do fundo do poço. Se alguma coisa não for feita num curto espaço de tempo, nós estamos percebendo isso aí com esse novo cangaço, que tomou conta e que se especializou muito, né? São marginais altamente preparados. E que tem cometido aí ações que têm trazido uma preocupação muito grande para a população. Hoje você não tem segurança nem na cidade grande nem na cidade pequena. Exatamente. E nem sempre foi assim. Então eu acho sim que o Estado tem que se fazer presente através disso, de políticas públicas que combatam o crime de forma efetiva, né, e contundente. Esse programa chama 15 Minutos com Sapia, fica dentro do Alerta Açúcar, mas quem manda aqui sou eu. Quando o papo tá bom, eu continuo. Mas agora eu tenho que ir embora, porque já deu mais de meia hora de bate-papo. Quando a conversa é boa, ela vai fluindo bem. Para você, meu querido ouvinte, nós conversamos com o deputado federal Igor Timo, que foi eleito por Minas Gerais, pelo Partido Podemos, vai nos representar lá em Brasília. Quando eu digo vai nos representar, porque independente de você ter votado nele ou não, ele vai representar todos os mineiros lá em Brasília a partir de fevereiro de 2019. Deputado, boa sorte para o senhor. Adorei o bate-papo. É bom a gente ter pessoas jovens com cabeça boa e trazendo novidade realmente para a política brasileira que é que ela merece. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando, né, com essa audiência elevada do seu programa e falar para os mineiros exatamente isso. Agradecer a todos pelo voto de confiança que foi me dado. Espero e vou trabalhar muito para que vocês sejam bem representados e falar da importância que é a gente estar disposto a colaborar, estar disposto a servir e não nos privar da oportunidade de ajudar ao próximo. Eu acho que isso é o principal, é o que eu carrego comigo e é o que eu vou implementar na política com muito trabalho. É o que eu tenho feito. Tá certo. Para você, meu querido ouvinte, eu vou embora. Bom final de semana a todos. Eu volto domingo ao meio-dia, acompanhando as eleições,
A partir das 5 horas da tarde a gente já entra com a boca de urna, com os primeiros resultados, fico até às 7 da noite, todo domingo trazendo as informações. A programação nossa começa logo cedo com o Paulo Roberto, 9 horas da manhã, depois eu entro meio-dia, fico até às 7 trazendo as informações, junto com a Renata Brita até às 5, depois de 5 às 7, com o meu comentarista especial, Vitório Medioli, que eu já fiz o convite para ele estar aqui conosco. Depois das 7 horas entra o Rodrigo Adelma, junto com toda a nossa equipe da política, fazendo um balanço de como foi a eleição do Estado e também nacional, e eu aguardo vocês. Combinado? Um beijo no coração, tchau, tchau.